pintar as rosas, mas você precisa aprender a pintar com liberdade a rosa amarela. Nesta rosa, eu já fiz o fundo, o esqueleto, com o método Pintando com Liberdade. Agora, com o tom de amarelo, amarelo limão e branco, eu vou definindo as pétalas. Começo pelo cálice, depois eu vou fazendo a pétala que abraça. É uma sequência somente do método Pintando com Liberdade, onde você vai construindo a pintura da rosa, definindo as pétalas, iluminando. A parte de cima eu deixo mais clara, a parte de baixo eu escureço um pouquinho mais, criando efeitos de luz e sombra. Com amarelo cádmio eu vou definindo as partes mais profundas da rosa. Já com amarelo limão eu ilumino um pouquinho mais o lado que recebe mais luz, sempre criando esse contraste de luz e sombra. A parte mais escura eu deixo no lado de baixo, escureço um pouquinho mais com o caramelo e com o cerâmica para dar aquela profundidade, para criar o efeito de luz e sombra, de volume e de altura. O que fica por cima eu ilumino um pouquinho mais, o que fica por baixo eu escureço um pouquinho mais, sempre valorizando o lado da luz, o lado que pega, que recebe mais luz. Com um tom de amarelo um pouquinho mais claro, eu vou realçar a luz, as partes que recebem mais luz, criando o efeito de volume e de altura. Com o branco, depois eu vou definir um pouquinho mais a luz, marco um pouquinho mais o lado da sombra, dou uma retocadinha aqui ou ali, deixando bem definido as partes mais profundas com o sépia, sempre fazendo o jogo de luz e sombra, sempre marcando mais a sombra no lado de baixo e deixando mais iluminado o lado de cima. Olha aí o branco definindo as pétalazinhas dobradas. E é assim que você aprende a pintar rosas com o método Pintando com Liberdade de Maricélia Pinturas.